Olá, meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe, uma alegria nesse sábado, lembrando sempre mais uma vez de Nossa Senhora, e por falar nela, quero agradecer muito as mensagens que eu recebi ontem, por conta da reflexão no dia de Nossa Senhora das Dores. Fiquei muito tocado, muito emocionado. Muitas mães, né, em especial, mandaram mensagens. Algumas por terem experimentado as dores de Maria, outras por estarem solidárias com as Marias das Dores. Muito obrigado, viu, por terem me escutado, por terem refletido e por terem rezado comigo. Vamos hoje pedir ao Espírito Santo de Deus que nos acompanhe, nos ajude, nos abençoe nesse momento. O Espírito Santo que esteja entre nós e nos una, crie essa sombra amorosa, terna, essa sombra refrescante para a nossa vida. Que é esse nosso momento, que o dia de hoje seja todo ele revestido pelo amor do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o amor de Deus circulando entre nós. Então, que ele mesmo faça com que em nós o amor de Deus ame. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira do coração coisas boas, tira do coração coisas boas do bom tesouro do seu coração. Mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu vos digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a tormente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A torrente deu contra a casa, e ela imediatamente desabou, e foi grande a ruína dessa casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, há um tempo atrás a gente fez uma sequência de reflexões falando de palavras-chave que nos ajudavam a compreender e a sintetizar a mensagem que o Evangelho nos trazia naquele dia. A palavra hoje é coerência. Olha só, uma nova palavra. Uma palavra que resume, que sintetiza, que nos ajuda a compreender de forma muito sintética o que Jesus estava dizendo aos seus naquele dia. Quem ouve a palavra e põe em prática é como alguém que construiu a sua casa sobre a rocha. Quem ouve a palavra, mas não a põe em prática, é aquele que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A coerência é o alicerce da vida cristã. A coerência cristã é o alicerce da vida. Podemos ainda ampliar. A coerência cristã é que nos ajuda a testemunhar verdadeiramente o que Jesus nos propõe, o que nós ouvimos de sua boca através da Sagrada Escritura. De fato, muitas vezes, vinculamos a palavra testemunho a falar sobre Jesus. Já conversamos sobre isso aqui. Mas testemunho tem a ver com viver o que Jesus nos pede. Na verdade, é o testemunho, é a vida,
É a coerência que evangeliza. Porque a palavra pode até convencer, a palavra pode até encantar, a palavra pode até, de certa forma, agradar os estímulos. Tudo bem, mas é o exemplo que arrasta. É a coerência que arrasta. Veja o exemplo dos santos. Veja o exemplo de Santa Dulce. Vejamos o exemplo da bem-aventurada Lindalva. O exemplo de São Francisco, o exemplo de Santo Antônio, o exemplo de Madre Santa Teresa de Calcutá, o exemplo do Padre Antônio Vieira, o exemplo desses homens e mulheres que são testemunhos de santidade para nós. Como nós podemos definir a vida deles? Com a palavra coerência. O que eles diziam, o que eles acreditavam, o que eles pregavam, eles e elas viviam. Não existia contradição em linhas amplas. Lógico que eles são pecadores. Só em Maria, só em Jesus não existe pecado. Em todo ser humano algum pecado existe. Mas a busca, o desejo, a procura sincera de viver o que é falado, de viver o que é professado, de viver o que é escutado da palavra de Deus, fez dessas pessoas exemplo de santidade para todos nós. Busquemos então nesse dia, na nossa vida cristã, no nosso cotidiano, essa profunda coerência que nos trará paz de consciência na vida e será o grande testemunho da nossa fé. Que assim seja, que Deus nos ajude. Amém. E eu te abençoo, meu irmão, minha irmã, pela intercessão de Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não se esqueça, hoje, às 18 horas, teremos o nosso terço, o terço com a juventude. Hoje, às 18 horas. Fica sintonizado, fica ligadinho com a gente. Um grande, grande abraço. Santo dia. Deus te abençoe.